Olá, meu nome é Jaqueline Silva, sou analista de patrimônio cultural do Polo Sociocultural Sesc Paraty. O Sesc Paraty em Rede é uma das programações online do Polo Sociocultural Sesc Paraty, composta por podcasts semanais, vídeos musicais e palestras online e ações formativas. A programação, totalmente gratuita, contempla diversas linguagens artísticas. Todo o conteúdo pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, por qualquer pessoa com acesso à internet. As atividades do Sesc Paraty em Rede estão disponíveis no YouTube, nas plataformas de podcast e nas redes sociais do Sesc Paraty. Durante todo o ano de 2020, o projeto permitiu a criação de um acervo digital com atividades e reflexões acerca do nosso território de acolhimento, a Costa Verde, e sobre o momento de pandemia a partir da ótica de artistas e pesquisadores e pesquisadoras das mais diversas vertentes. Neste ano, as atividades foram desenvolvidas com o intuito de dar continuidade às propostas de reflexão acerca do território e proporcionar o fomento aos artistas, pesquisadores e pesquisadoras e moradores e moradoras de Paraty, aprofundando a perspectiva de rede. Neste contexto desafiador que nos foi colocado pela pandemia da Covid-19, propomos pensar a categoria de rede numa perspectiva mais ampla. As redes sociais e a internet, que se tornou a nossa principal forma de conexão, as questões e paradigmas territoriais que estão presentes em Paraty e em outros territórios nos quais o Sesc está presente, e o cotidiano de atuação dos técnicos e técnicas e analistas dos DDR. Na primeira edição do Sesc Paraty em Rede de 2021, iremos contar com a presença da liderança indígena Sônia Boni Guajajara. Guerreira como seu povo, a líder indígena Sônia Guajajara, de 47 anos, acadêmica, graduada em letras e pós-graduada em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão, traduz o espírito de resistência dos Guajajara. Sônia é hoje uma das lideranças mais expressivas do movimento indígena brasileiro. Então, com vocês, Sônia Guajajara. Olá, gente. Olá, gratidão. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse espaço do Sesc, que tem dado muita oportunidade para a voz dos povos indígenas. Estamos num mês bem especial, que é o Abril Indígena, é o Abril da Resistência, é o Abril Vermelho, é o Abril de Luta, o Abril Indígena, que já é histórico, a realização do acampamento Terra Livre. Estamos agora em 2021, com a realização do 17º acampamento Terra Livre, organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, em conjunto com suas organizações de base, as organizações regionais. A COIAB na Amazônia, a APOEM no Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a ARPINSUL no sul do país, a ARPIN Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, a Comissão Guarani Virupá, que é a Comissão de Terra Guarani, a Grande Assembleia de Iguaçu, do povo Guarani, no Mato Grosso do Sul, e o Conselho Terena. Essas são as organizações macro-regionais que compõem a APIB. Nós estamos no segundo ATL online. Por conta da pandemia, no ano passado, a gente teve que cancelar rapidamente a realização do nosso acampamento, que aconteceria em Brasília, e já estava com data marcada, com tudo preparado, e aí acabamos cancelando. E é importante ressaltar que em 2020, logo que decretou a pandemia, no dia 11 de março, nós fomos o primeiro movimento a cancelar uma atividade, uma mobilização presencial. Naquele momento, a gente entendia que essa pandemia ia durar muito tempo, então fizemos já um cancelamento público com as orientações básicas de proteção, de cuidados que deveria ter para evitar a contaminação, conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, naquele momento, muitas pessoas acharam que era exagerado, ainda em março, suspender uma atividade que aconteceria em abril. E a gente, que já viveu tantas outras pandemias, a gente sabia que não ia ser rápido. E logo em seguida, órgão de saúde, inclusive, teve que concordar com a gente que nós somos muito assertivos quando suspendemos a atividade
do acampamento Terra Livre. Mas, né, nós fomos também o primeiro movimento social a realizar uma grande mobilização online. Né, nós chamamos o ATL Online em 2020, que teve mais de 3 milhões de acessos nas nossas páginas. Realizamos ali o acampamento com participação de lideranças das regionais, né, convidados especiais, nacional e internacional, da área da saúde, enfim, vários apoiadores. E foi, de fato, uma atividade muito forte, muito marcante, né, que ocupou as telas, né, por meio das redes sociais. E falando, né, assim, e esse ano a gente está realizando agora o segundo acampamento Terra Livre Online, que tem a participação dos povos indígenas por meio das organizações regionais. Na semana, né, passada, foi a semana organizada pela Arpinsul, com a Semana Ângelo Cretan, a Comissão Guarani Virupá e a Tiguaçu, né? Agora, essa semana, estamos com a POIME, com o Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, com uma atividade bem intensa, e também com a Sudeste. Na próxima semana, né, de 19 a 24, é a vez da COIAB, né, trazendo aí a voz da Amazônia, e do Conselho Terena, né, Mato Grosso do Sul. E vamos terminar com uma grande participação aí de diversidade, né? É o Dia das Mulheres, da Juventude, da Articulação Internacional, dos movimentos sociais, com encerramento no dia 30 de abril. Bom, e com isso a gente traz todas essas pautas que estão muito latentes, né? Falando da pandemia, falando, né, dessa dificuldade que o movimento indígena encontrou logo desde o início para poder orientar, bloquear as entradas e saídas dos territórios indígenas, e também essa negligência do governo federal, que acabou acentuando ainda mais, né, todas as desigualdades sociais que existem no nosso país. E foi exatamente essa omissão ou esse negligenciamento, né, que fez com que aumentasse muito essa gravidade da pandemia no nosso país. E nos territórios indígenas não foi diferente, né? Somos no Brasil hoje 305 povos resistentes, né, e que, assim, resistiu mesmo a todo esse processo de colonização, né, da ditadura militar, e que passamos por muitas, né, sobrevivemos a muitos modelos econômicos de desenvolvimento que sempre teve como base esse extermínio dos modos de vida dos povos indígenas. E todos nós sempre fomos muito afetados por essa diversidade de modelos, né? Então, por isso que a gente fala que nós já vivemos muitas pandemias, considerando que pandemia é o que afeta o todo, né? Então, nós sempre fomos muito afetados por esses projetos de desenvolvimento, de modelo econômico, né? E que traz muitos tipos de violência. Violência psicológica, violência social, cultural, ambiental e também uma violência identitária, que acaba promovendo, né, esse racismo, um racismo que está impregnado na sociedade e que também está impregnado nas instituições. E aí é exatamente esse racismo institucional que a gente está vivendo hoje também, né, nesse contexto da pandemia, que é um outro fator assim, que se acentuou muito, né, essas práticas de racismo que está dentro das instituições, quando nega não só direitos, mas nega também a própria identidade, né, dos povos indígenas. Historicamente, sempre, é comum, né, a gente ver que as pessoas sempre quiseram falar por nós, ou falam sobre nós, e dificilmente falam com nós, né, para construir. Por isso que eu falei aqui no início, né, que o SESC sempre tem essa oportunidade, essa voz direta dos povos indígenas, né? E com toda essa violência, né, foram muitas as formas de nos silenciar. E nessa pandemia também não está diferente, né? É também uma forma de silenciar, e que desde o início nos assombrou muito, né? Muito. Ficamos muito assustados com toda essa situação da contaminação, né, e das mortes entre os povos indígenas.
porque não é somente uma ameaça, né? Essa pandemia não é somente uma ameaça de extermínio, é um risco real, né? Uma vez que já foram mais de 1.000 indígenas mortos nessa pandemia, né? Mais de 145 povos contaminados e mais de 145 mil contaminados, né? Que atingiu aí cerca de 145 povos, considerando que somos 305 povos no Brasil, né? Então, pelo menos metade dos povos foram atingidos. E aí é importante dizer também que, embora essa negligência, embora essa omissão do governo, a gente buscou formas próprias de resistir, né? De evitar essa contaminação. A utilização de ervas medicinais praticada por muitos povos, né? A própria instalação de barreiras sanitárias nas entradas das aldeias, né? E a própria forma de se organizar ali e orientar os próprios povos, né? Então, as ervas medicinais continuam sendo muito praticadas, reforçadas agora, né, na pandemia, para que a gente possa também evitar, né, esse agravamento. Importante ressaltar que durante todo esse tempo, né, esse 1 ano de pandemia, a PIB articulou várias parcerias, articulou vários apoios, formas de visibilidade para poder denunciar essa negligência do governo federal. E com isso, né, realizamos o ATL online, logo em seguida realizamos a Assembleia da Resistência Indígena para construir um plano de enfrentamento. E aí nós construímos o plano Emergência Indígena. Logo em seguida, a gente ajudou a construir um projeto de lei, né, 1142, no Congresso, ali por meio da deputada Joênia Abichana, que é a nossa única, né, indígena deputada eleita, né, na Câmara dos Deputados, e junto com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, aprovamos esse projeto de lei na Câmara e no Senado, e quando esse projeto chegou no Executivo, né, no Palácio do Planalto, teve ali muitos cortes. E um corte que ficou muito evidente assim, e repercutido foi a negação à água potável. O que, nesse momento, né, é primordial que todos tenham acesso à água potável. Aliás, não é só nesse momento, né? A água é primordial todo o tempo. Mas a recomendação principal da Organização Mundial de Saúde é lavar as mãos, né? Manter as mãos limpas. Enquanto que, na nossa realidade, muitos não têm água nem para beber. São muitos indígenas em situação de retomadas, em situação de acampamentos, que não têm água, buscam água longe, ou tem água muito de lama mesmo, né? E como que vai seguir essa orientação, né? Como que vai se proteger da contaminação da pandemia se você não tem ali a água nem para beber, né? E muito menos para lavar as mãos. Então, esse item no projeto de lei foi negado pelo governo federal, né? O acesso à água potável. E depois essa lei foi aprovada, né? Volta para a Câmara, a gente fez uma articulação ali também para poder voltar esse ponto, né? E nesse sentido, resgatamos alguns pontos, mas ficou ali um jabuti, como é a linguagem lá do Congresso, né? Que foi exatamente uma autorização para, não autorização, mas uma permissão para evangélicos, conservadores, né, permanecerem em territórios próximos à área de povos isolados. Então, isso realmente foi muito ruim ali no projeto de lei. Mas com isso eu quero dizer que a gente conseguiu mobilizar os 3 poderes da União, né, porque a gente também apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal, a DPF 709, que obrigou o governo federal a elaborar um plano da União de enfrentamento à pandemia para povos indígenas. Foi a primeira vez que o Supremo acatou uma ação apresentada ali pelo movimento indígena. Então, para nós, foi uma vitória significativa essa ADPF no Supremo, né? E o ministro Barroso, né, determinou que o governo federal criasse um grupo de trabalho, um GT,
para elaborar esse plano, com a presença das organizações indígenas, né, para além das instituições do governo. E determinou também a instalação de uma sala de situação para discutir a questão dos povos em isolamento voluntário, né, comumente conhecido como povos isolados pelo Estado. Nós, do movimento indígena, insistimos em chamar de povos autônomos, né? Mas, enfim, né, essa sala de situação foi instalada para discutir a instalação de barreiras sanitárias para a proteção, né, o isolamento dos territórios onde vivem esses povos. Participamos ali da elaboração, mas, infelizmente, né, o governo acaba colocando ali o que eles acham que vai dar certo, né, ou que não vai dar certo, não sei qual é a intenção. Mas o fato é que esse plano voltou 4 vezes, né, foi devolvido foi entregue para o Supremo e foi devolvido pelo Supremo 4 vezes para o Executivo refazer, porque estava muito genérico e não tinha ali pontos concretos, né, de como que o governo ia agir. Então, esse plano devolveu, depois de 4 vezes, né, voltando para o Supremo, ele foi aprovado ainda de forma parcial, né, de forma parcial. E agora estamos aí nessa peleja, né, para a implementação do plano. É importante dizer também que nessa ADPF a gente já garantiu ali a questão da vacina. Porque se nós, povos indígenas, estávamos num ritmo aí muito maior do que de letalidade, né, entre os povos indígenas, muito maior do que a população em geral, a gente tinha que estar também ali na prioridade em relação à disponibilização da vacina. Porque, né, o ritmo de mortes entre os povos indígenas já estava, assim, né, chegando a 3, 4 vezes mais que a população, né, em geral brasileira. E nós, indígenas, já constatados ali como um dos grupos, né, de alta vulnerabilidade. Então, considerando essa vulnerabilidade, a gente garantiu ali também essa priorização na vacina. Então, dessa forma, né, a gente articulou com o Congresso Nacional, com o projeto de lei, e ali com a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, né, com o Supremo, com a ação, com essa ADPF 709, e com o próprio Executivo, com, né, a mobilização ali para a aprovação, para a assinatura, né, desse projeto de lei se transformando em lei. E fora isso, a gente articulou também muito a toda a sociedade, né? Foram articulações com movimentos sociais, com rede ambientalista, com rede de direitos humanos, porque o Congresso continuou ali com sua pauta, né, quase que normal, e tentando aprovar medidas ali que eram totalmente ruins, né, para os direitos indígenas. E com essa mobilização da sociedade civil, a gente conseguiu barrar a medida provisória 2633, que tratava da autorização da grilagem, né, das terras indígenas, premiando invasores. E logo depois que arquivou essa medida provisória, veio o projeto de lei, era a medida provisória 910, e aí se transformou no projeto de lei 2633, que é esse que está lá ainda, permanece no Congresso, com o risco de voltar a qualquer hora, né? E a gente mobilizou e também arquivou esse projeto de lei. Bom, gente, né, realizamos também, a PIB, né, realizou a Live Maracá, que mobilizou mais de 200 artistas, né, mais de 300 indígenas que participam dessa Live Maracá, com o sentido de dar visibilidade a essa situação, né, a esse risco que estava correndo os povos indígenas de extermínio, né, porque 1.000 indígenas mortos, né, de 900 mil, conforme é o último censo do IBGE, é um risco grande, né, é um risco grande de extermínio. Então, a gente mobilizou a sociedade nacional e internacional para mostrar essa realidade. Foi aí que a imprensa também começou a se preocupar e mostrar muito o que estava passando nos territórios indígenas. Bom, com todos esses povos contaminados, né, atingidos, e esse número de mortes, né, que é grave, nós temos também a capacidade de reinventar, né, reinventar a luta, reinventar a nossa história, de ser resistente e de sermos resilientes.
E é por isso que a gente continua chamando, convocando todas as pessoas para seguir fazendo a luta, né? E cada vez mais pessoas se engajando nessa causa dos povos indígenas, que não é uma causa que beneficia somente nós, né? Mas que a população, a humanidade como um todo. Bom, e eu quero voltar ao ponto da vacina, porque em janeiro a vacina chegou, né? Foi uma grande esperança para todo mundo, né? Toda a população brasileira ficou ali muito esperançoso de que a gente fosse conter essa pandemia. Mas logo veio aí a tristeza, né? Porque toda essa situação em torno da vacina, de não ter disponibilização para todo mundo, né? Essa questão da priorização, tudo bem, é correta, mas ainda de forma muito lenta. E para nós, povos indígenas, né? Por mais que nós estamos ali no grupo prioritário, mas o plano de vacinação do governo federal deixou de fora cerca de 42% da população indígena. Porque, né, este plano contempla os indígenas aldeados. E o que eles estão considerando indígenas aldeados? Né, os indígenas que vivem nas aldeias e ainda inicialmente, né, os indígenas que vivem nas aldeias em áreas demarcadas, em áreas homologadas. E assim fica de fora os indígenas que estão em áreas não homologadas e os indígenas que vivem em contexto urbano. E além de considerar aldeados, né, quem está em áreas homologadas, ainda considera aqueles que estão dentro do sistema, né, de atenção à saúde indígena, dentro do CIASE, que é o que alimenta ali, né, o censo da população indígena. E aí, o CIASE não estando atualizado, muita gente, mesmo dentro da aldeia, ficou de fora. E também muitos estudantes que saíram, que estavam na cidade estudando, mesmo com a família na aldeia, ficaram de fora. Por isso, né, foram muitos os casos diversos que excluíram que muitos parentes fossem vacinados. Então, nós começamos uma grande campanha Vacina Parente. Nessa campanha tinha 3 pontos, tem ainda, né, porque ainda não foi contemplado. 3 pontos importantes. Primeiro, pressionar o governo federal para disponibilizar a vacina para todos os indígenas, independentemente de onde viva. Né? O segundo, orientar os parentes a aceitarem as vacinas, né? A serem vacinados. E o terceiro, desmentir várias fake news, né? Foram muitas as mentiras pregadas que chegaram nas aldeias, de várias formas, né? Algumas de cunho religioso, outras de cunho político, né? Outro mesmo até de piada, de brincadeira, né? E isso colocou muito medo nas pessoas, muita desconfiança, e muitos parentes realmente não aceitaram ser vacinados, porque alguns diziam que era um plano de extermínio do governo para acabar com os indígenas, outros diziam que estávamos sendo cobaias, outros diziam que ia virar jacaré, outros diziam que ia instalar um chip na pessoa, ia ser monitorado, sei lá por quem, né? Outros diziam que ia ser controlado por seres extraterrestres. Enfim, gente, parece mentira, mas foram várias as mentiras que chegaram dos povos indígenas que causou muito medo, e claro, com muita razão, né, a gente ficou muito desconfiado. Então, nós intensificamos essa campanha Vacina Parente para orientar os parentes, né, que essa vacina chegar para os povos indígenas, né, logo no primeiro grupo, é resultado de muita luta, de muita mobilização, né, de muita articulação da PIB com movimentos e com especialistas, órgãos de saúde, para que a gente pudesse estar ali. Né? Então, a gente continua dizendo para os parentes aceitarem a vacina, porque é a única forma eficaz de conter essa pandemia. Muita gente está, né, pressionando para que acelere o processo, muita gente, né, aí atrás para poder, né, garantir a vacinação. Então, a gente precisa seguir nessa pressão. E um outro ponto, gente, que é bem importante que a gente continue falando, é das orientações básicas, né, de proteção. As medidas de proteção continuam necessárias. Porque quando a vacina chegou, parece que a sensação na sociedade em geral é que a pandemia acabou, né? Ficou muito assim, todo mundo, vamos sair, vamos liberar os governos estaduais, ou, né, enfim, ali cada um adotando sua própria medida de continuar ou não.
Mas é muito importante que a gente continue fazendo esse alerta, né? Que a pandemia está muito grave, que precisa né, as pessoas se protegerem, se cuidarem, se isolarem, para a gente poder conter. Da mesma forma, entre nós, povos indígenas, né? Continuamos ali com os cuidados, com a proteção e com o isolamento das nossas entradas das aldeias. Bom, então é isso, gente, né? Seguimos aí nessa articulação enquanto movimento indígena, acreditando que a gente vai sair dessa. Não podemos voltar para o ponto onde paramos, né? Mas temos que seguir trazendo mais empatia, solidariedade, né? E conexão com nós e com a Mãe Terra. Porque todas essas mortes indígenas, né, não foram números, foram vidas, e cada um de nós que se vai é parte da nossa cultura também que se perde. E por isso nós precisamos evitar mais mortes, né, para que a gente possa fortalecer cada vez mais, né, a nossa cultura e esse nosso respeito de escutar a Mãe Terra. Obrigada, Sônia. Muito bom isso que você colocou, porque é isso, é uma indígena colocando a sua mobilização e o seu olhar de dentro, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui que você colocou, que eu queria que a gente conversasse um pouco mais a fundo, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é quando você coloca sobre o uso de ervas medicinais, sobre os próprios indígenas colocando barreiras, né? Fazendo a mobilização, protegendo a sua própria comunidade e assumindo esse protagonismo, né, que lhe é característico, é um protagonismo que foi negado para os povos indígenas. Eu achei muito interessante quando você coloca o termo povos autônomos, né? E aí eu queria te perguntar, te provocar nesse sentido, porque a gente tem falado muito, né, os pensadores, pesquisadores, que a pandemia tem colocado todo mundo para pensar sobre a nossa própria forma de existência, que a nossa forma de existência, o nosso modo de se relacionar com o mundo, com a Mãe Terra, não estava levando a humanidade, isso que se chama de humanidade, para um caminho interessante. Tanto o sistema capitalista, quanto a poluição, o modo de se relacionar com as pessoas. Mas como que você vê isso com relação aos povos indígenas? Não é romantizando de forma alguma, né? Pensar que a pandemia foi boa para. Eu acho que estão morrendo mais de 3 mil pessoas por dia, então a pandemia não foi boa para nada, né? Mas você vê algum tipo de transformação profunda acontecendo com relação ao modo de vida dos povos indígenas e principalmente com relação ao modo com que a sociedade abrangente, o mundo dos brancos, lida e se relaciona com relação aos povos indígenas, né, aos povos autônomos, e outras duas questõezinhas, né? Você falou de toda essa luta incrível, que eu não sabia, né? Acredito que muitos de nós não daqui de fora não ficamos sabendo de toda essa mobilização que foi feita com relação à vacina, essa campanha do Vacina Parente. Mas o que a gente pode pensar com relação, né, para além da vacina? Como que nós, do campo da cultura, do campo do turismo, podemos fazer para além da vacina? Porque também tem toda uma especulação de que do jeito que a vacina está acontecendo de uma forma descoordenada, isso que você colocou também, né? De que só se pensou em algum momento na vacina para os indígenas aldeados, que os indígenas que vivem na cidade, os indígenas que ainda estão em processo de retomada, que eles ficaram de fora do processo de vacinação, esse lockdown e esse fechamento sendo feito de uma forma descoordenada e às vezes sendo entendido de uma forma política e não seguindo orientações que são de fato científicas, isso prejudica a eficácia da vacinação, né? E acaba que o campo da cultura acabou sendo uma das áreas
bastante prejudicadas, né? E como que você vê que nós, do campo da cultura, da produção cultural, podemos auxiliar, podemos trabalhar junto aos povos tradicionais, aos povos originários, né, mas também as populações quilombolas, as populações da costeira, para essa retomada, para essa mudança ou ressignificação do modo de vida que está em curso durante, ou essa mudança no modo de vida que a gente ainda não entende direito muito para onde vai nesse momento pandêmico, né? Já que tentar pontuar aqui algumas das coisas que se falou, né? Acho que em relação aos povos autônomos, né, é importante que as pessoas saibam, né, que no Brasil, né, ainda vivem 114 grupos de povos em isolamento voluntário, né? Esses grupos vivem na Amazônia brasileira, né? Porque se considerar a Amazônia legal, aí os 9 países, né, são muito mais de 300 povos. E a gente chama, assim, de povos autônomos porque eles têm ali, né, essa autonomia de escolher o modo de vida próprio, como eles querem viver, onde querem estar. E a nós cabe toda essa responsabilidade, né, o papel, né, fundamental de proteger esses territórios, lutar pela proteção dos territórios onde eles vivem, né, onde eles estão. E esses povos estão muito ameaçados hoje, né, por conta das invasões de madeireiros, de garimpeiros, né, enfim, as invasões de todas as formas. E nesse momento da pandemia, que esses povos poderiam ser considerados, né, os mais protegidos, são os que estão, assim, tão expostos quanto os que estão nas periferias, né, ou nas cidades. Porque esses invasores, eles não fizeram quarentena, né, não fazem quarentena, e continuam invadindo esses territórios, né, ali se matando e garimpando de forma ilegal. Então, eles, além de prejudicar o meio ambiente, né, de uma forma totalmente agressiva, eles levam todo esse risco de contaminação para esses povos, que estão lá no cantinho deles, né? Então, é realmente, assim, uma situação de muita vulnerabilidade que eles estão, né? No meu território aqui, o território indígena Araribóia, aqui no Maranhão, tem a presença do povo Auaguajá, que é um povo que vive, né, assim ainda, com um modo de vida autônomo, e eles não têm contato nem mesmo com nós, com o Guajajara, que moram no mesmo território, por decisão própria, né, e a gente respeita isso. Então, o que nós temos que fazer é isso, né, garantir o modo de vida deles e fazer toda essa luta, né, para proteger os territórios onde eles estão, para que eles se mantenham lá. Né? Bom, em relação às ervas medicinais, sim, né, todos os povos se voltaram para dentro, assim, para fortalecer a medicina tradicional, né? E aí vem de muitas formas, né? Desde pomada, garrafadas e chás e ervas e a própria permanência ali, né, mais dentro da aldeia, promovendo ali conversas, orientações, que faz parte mesmo desse modo de vida coletivo, né, dos povos indígenas. E aí essa foi uma outra alerta que a gente fazia muito desde o início, né, que é, assim, o nosso próprio modo de vida, por si só, prolifera muito rápido, né, o vírus. Então, daí era esse medo de chegar na aldeia, porque a proliferação se dá de forma muito mais acelerada, por conta do jeito mesmo ali de viver, né, comunitário, tudo ali, né, de forma mais compartilhada, e aí, realmente, né, foi muito real isso, muito real. A disseminação, né, de forma muito mais rápida. E aí, claro, uma das grandes preocupações do nosso povo também foi exatamente essa questão de parar os rituais, né, porque a gente tem ali vários ritos, né, dentro da cultura indígena, que não é somente uma festividade, que não é somente uma comemoração,
mas que faz parte mesmo, né, da passagem ali, né, das várias etapas da vida, da nossa, né, da nossa história mesmo, da nossa cultura. Por exemplo, no povo Guajajara, né, a gente tem a festa da menina moça, a gente tem a festa dos rapazes, a gente tem a festa do mel, né, que são ainda bem praticadas, e aí são festas que acontecem anualmente. A festa da menina moça, por exemplo, acontece, né, geralmente no período do verão, que vai de setembro a novembro, né, onde se juntam todas as meninas ali, né, que menstruaram, a gente fala que ficou moça, né, a primeira vez, então junta ali, que ficaram naquele período e faz a festa, geralmente, né, de setembro a novembro. E aí a gente ficou, nossa, como é que vai fazer as festas agora? Como é que vai fazer, né, praticar a cultura se não pode aglomerar, se não pode juntar muita gente? Então, em muitas aldeias mais distantes, o povo não deixou de fazer, não. Estava ali, não tinha contaminação ainda. E no ano passado, algumas aldeias realizaram ainda esses rituais de forma muito menor, de forma muito mais reservada, né? Mas se fez. Outras cancelaram totalmente, né? Cancelaram porque realmente, né, o medo não permitia, assim, realizar, porque sempre outras pessoas querem ir, querem chegar e querem participar, né? Então é um risco também ali muito perigoso. E de certa forma, né, a pandemia afetou muito mesmo, muito essa questão cultural. Você falou, né, que afetou muito, né, a cultura de forma geral, né, também aqui fora para os não indígenas, mas para nós também foi muito, 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 né, forte esse impacto cultural, né, e era uma grande preocupação assim, ai, nossa, como que a gente vai deixar de realizar agora, né, uma coisa que é própria nossa, que a gente tem que fazer porque faz parte mesmo ali dos ritos, né, de passagem, de fortalecer a própria, né, a pessoa, né, a comunidade, o povo. Porque, né, eu falei, não são ritos só festivos, mas são exatamente de fortalecimento, de renovação de energia, de conexão com a mãe natureza, né, com a terra, com a água, enfim. Então, a pandemia realmente, né, o impacto foi muito grande, né, não só na questão sanitária, saúde, mas também cultural, social, até porque as desigualdades sociais, né, foram muito mais reveladas, né, escancaradas agora com a pandemia. Né? Quem tem mais condições, quem não tem mais condições de se manter ali isolado, de se manter protegido. Né? E aí, com isso, né, afeta também a própria... Não é que afeta, mas mostra também a própria injustiça climática, né? Que a pandemia agora, nesse momento, mostra. O mundo inteiro lutando para conter as mudanças climáticas, né? Como é que faz, tal. E aí, essas desigualdades também reveladas, né? Revela também muito isso, né? Desse cuidado aí que o mundo tem que ter para conter essas mudanças climáticas, né? Porque a pandemia a gente vai conseguir conter com a vacina, né? Vamos conseguir sim com essa imunização. Agora, as mudanças climáticas, o principal princípio ativo é a própria conscientização da humanidade, né? E aí nós precisamos pensar muito nisso, porque né, a pandemia se controla agora, né? O novo coronavírus se controla com a vacina, mas o que se pode vir, se a gente não mudar essa consciência, né, ambiental, a gente vai viver tantas novas crises piores do que essa do coronavírus. Os estudos já mostram isso, né? Então, né, é isso. A gente precisa, né, conversar muito, nós entre nós com os outros, nós com todas as pessoas, para essa nova consciência, né, que o mundo precisa ter, onde a baixa humanidade pode ser muito perigosa para a vida no planeta. O que esse momento está pedindo para a gente é uma transformação de consciência também, né? Eu gostei do baixa humanidade.
Sim, porque o movimento, né? Eu acho que a gente fala muito dessa questão do modelo econômico que afeta, que é agressor, que é predatório, que é centralizador, né? E a sociedade precisa muito entender isso, né? Entender que o modelo econômico tem tudo a ver com tudo que está acontecendo, inclusive com a chegada dos vírus, né? Estudos também já científicos mostram que todo esse modelo econômico com base em grandes monoculturas acaba com a diversidade, né? Assim, acaba com a biodiversidade. E como tudo tem ali um equilíbrio, né? Essas monoculturas vão acabar com esse equilíbrio ambiental das espécies. E aí isso provoca o aparecimento de novos vírus, né? Uhum. E a própria utilização da terra, dessa forma que está, empobrece o solo, e aí, de forma que daqui a uns tempos não se pode produzir mais nem a diversidade de grãos, o que a gente come. Então, a mudança climática é realmente uma preocupação real que tem que ter assumida hoje. E as pessoas só vão assumir a partir dessa nova consciência política e ecológica, né? E assim ajudar nessa pressão, nessa luta pela democratização do uso da terra, né? Descentralizando, né? Acabando com esse modelo que está hoje. Certo. Tá, a gente vai caminhando para o final. Queria muito agradecer, Soninha, a sua disponibilidade de estar com a gente no primeiro episódio do Sesc Paraty em Rede. Então, a gente vai continuar. O nosso formato vão ser podcasts, palestras, também atividades formativas, tudo no modelo online esse ano. E eu acho que a sua fala, ela vem num momento para dar um alento para a gente, né? Você trouxe alguns resultados positivos, né, de mobilização, então veio como um grande respiro de uma luta que funciona, de uma luta que vem e que traz resultados, né? A nossa temática do Sesc Paraty em Rede esse ano são as identidades, são as várias formas de ser, viver e existir dentro desse grande território que em algum momento a gente começou a chamar de Brasil. Então, eu queria agradecer as palavras da Sônia, que vieram como um grande alento, porque ela trouxe várias situações de mobilização que surtiram resultado nesse momento que a gente fica um tanto cansado, um tanto desesperançoso em algumas situações. Então, Soninha, quer falar alguma palavra de despedida para a gente? Bom, agradecer aqui pelo espaço, né? É um momento realmente de troca, de fortalecimento de todas as lutas, e seguimos, né? Seguimos firmes, que essa luta é nossa. Obrigada, um abraço. Então, muito obrigada a todos e todas, e até o próximo Sesc Paraty em Rede.